sistema chave-fechadura. Então, você tem uma fechadura e você tem uma chave. Normalmente, chaves e fechaduras se encaixam de forma muito direta. Nem sempre, como no sistema endocannabinoide não é, tá? Vamos dizer que é uma ligação do ladinho, dessa fechadura. A fechadura são os receptores e as chaves são os endocannabinoides e eles se conectam de uma forma mais direta ou menos, eles se conectam para fazer um efeito. Então, os principais endocannabinoides são a anandamida e o 2-AG. E o lugar que esses dois endocannabinoides se conectam a essa fechadura é o mesmo lugar que os fitocannabinoides na planta também. Você falou assim, como assim encaixa tão perfeito? Por que dá um efeito? Porque a gente já tem isso no nosso corpo. Então, não tem risco de morte por overdose de cannabis. A gente vê poucos efeitos colaterais. Então, o nosso corpo já está preparado para isso, né? E pensar, gente, que as pessoas morrem de água. E nem precisa ser tanta água assim para você morrer de água, tá? E cannabis foram 0 pessoas que morreram até hoje. Por que é que a gente está discutindo? Amendoim mata. Pode matar. Banana, tem gente que tem alergia de banana. Mas ninguém nunca foi morto por cannabis. Uma overdose pelo uso in natura da cannabis, pelo DEA, que é um departamento de drogas dos Estados Unidos, 0. E quando a gente vê que as Nações Unidas mandaram uma cartinha para... A Organização Mundial de Saúde mandou uma cartinha para as Nações Unidas falando que não existem evidências de dependência ou tolerância do CBD, já não deveria ser suficiente? Que é mais precisa. Gente, foi a Organização Mundial de Saúde. Isso vai ser uma grande vergonha. Eu acho que o pessoal, daqui uns 20 anos, entender o que foi feito, eu acho que as pessoas vão ficar com vergonha. Mas essa é a situação. Então, o sistema é complexo. E não é só a chave fechadura. Existe algo que se chama canabinoidoma, que é uma conexão dos canabinoides com outras partes do corpo. Por exemplo, as bactérias do nosso intestino, que são essenciais para fazer várias substâncias dentro do nosso corpo. Então, existe uma comunicação. Então, não falar as bactérias do nosso intestino fazem parte do sistema endocannabinoide. Não, mas fazem parte desse grande complexo que é a ligação do sistema endocannabinoide com outros sistemas receptores. E não são só os canabinoides, são os subprodutos, são as enzimas. Então, tem enzimas que são substâncias que ajudam a formar outros compostos e enzimas que degradam, então, que ajudam os canabinoides a serem dissolvidos, vamos dizer assim, né? Ou inativos, melhor falando. Mas, basicamente, Leandro, é um sistema que tem uma chave e uma fechadura, e de alguma forma a conexão entre os dois, que não é perfeita, mas que essa ligação faz com que existam algumas ações no nosso corpo. Pode ser a redução da passagem de uma informação no neurônio. Na epilepsia isso é muito interessante. Na dor também. Se está lá dor, aí está passando aquela informação super rápido. Se você consegue dar um e diminuir a velocidade da passagem desse potencial de ação, dessa informação entre um neurônio e outro, pode ser interessante também. E existe um loop ali no nosso sistema nervoso central, entre os neurônios, que é um loop que evita a produção excessiva de compostos ali. Então, existe um equilíbrio ali também. Quando existe uma produção ali, a gente evita a produção excessiva de outros componentes. Então, existe uma inteligência muito interessante que está sendo pouco falada. Perfeito. Mas esses são alguns das formas que os canabinoides atuam no nosso corpo, Leandro.